Fala pessoal, estamos aqui para a nossa 10ª edição do Rally.cast, né? Comemorando aí a primeira dezena e com uma edição especial e com mais um convidado especial, né? O Rodrigo estava falando aqui há pouco, quando a gente começou a falar de fazer um podcast de rally, nós começamos a listar quem que seriam os convidados obrigatórios e o convidado de hoje estava ali no top 3. É isso, Rodrigo? Isso aí. O nosso convidado de hoje foi o primeiro piloto de cross country profissional do Brasil. Desbravou o Rally Dakar para os brasileiros, abriu um monte de porta para todo mundo que está aí hoje correndo. E quando eu penso em Rally Dakar, o primeiro carro que me vem na cabeça é o branco, amarelo e verde da equipe Lubrax. Nosso convidado de hoje é o Clever Colbert. Bem-vindo. Boa tarde, não sei que hora que é de noite que está passando isso, obrigado. Coincidência, viu? Porque o meu primeiro Dakar foi a 10ª edição, aqui é o 10º programa. Olha só. Está tendo uma coincidência, né? Obrigado pelo convite, um prazer, vamos bater esse papo. Clever, só de cara, né? Hoje a gente vê o sucesso do Lucas no Dakar, pela primeira vez realmente um brasileiro numa equipe oficial, pela primeira vez podendo falar que tem um brasileiro favorito mesmo para o título. Vamos dizer, o Brasil chegou, né? Quantos anos depois a gente pode falar isso? Quando você começou, e conta para a gente aqui um pouquinho desse início, mas a primeira vez que você falou, pô, eu vou correr o Dakar, e a gente sabe dessa história de cor e salteado, mas você imaginou que demoraria tantos anos para realmente o Brasil estar no ponto que o Lucas conseguiu colocar agora? Olha, eu não imaginava muito bem. Aliás, a gente nem imaginava o que era o Dakar, né? Porque, na verdade, não existia a internet. Quando eu fui, era a época do guia de ruas, não existia smartphone, né? Então, não tinha onde conseguir informação do Dakar. E a nossa condição financeira, minha e do André, na época, era muito pequena. Então, a gente não era aquele caso, então, por que não foram fazer uma viagem para a França? Com que dinheiro? Não tinha dinheiro nem para ir na Bahia. Imagina ir na França lá, conversar, perguntar para as pessoas o que era a prova. Eu descobri o Dakar, eu fiquei sabendo do Dakar por causa de uma história até que tem no The Crown. Aí eu já conhecia essa história, mas eu nem sabia que ela era efetivamente tão importante para ter feito parte do The Crown, que foi no 6º Dakar, que era uma época que o Dakar estava crescendo de uma maneira imensa, assim, estava ficando muito famoso, a mídia em cima, tinha muito aquele lado da aventura, e era um pouco mais aventura no sentido que as pessoas eram menos preparadas do que hoje, justamente porque tinha menos informação, menos preparação. Então rolava patrocínio e ficava mais fácil para lá, né? Ninguém está falando de Brasil, de você fazer o Dakar. E o filho da Margaret Thatcher arrumou um patrocínio, e os caras vai lá, ele é navegador, né? E entrou de navegador num Dakar. Foi um ano que teve uma tempestade de areia enorme. Tempestade de areia no Dakar muitas vezes tem, enfim. E ele ficou perdido com vários outros pilotos. Tinha mais de 100 equipes perdidas, mas era o filho da Margaret Thatcher. E a mídia caiu em cima, e os jornais, e um dia eu leio no jornal, filho da Margaret Thatcher perdido, mas na hora eu nem vi que a corrida corria moto, que ele estava de carro. Mas aí aquilo chamou a atenção, e a gente começou a falar. Eu nem fazia trilha ainda na época, né? Porque eu comecei a fazer trilha enduro, eu fazia outro esporte, eu fazia vôlei, fazia surf, fiz outros esportes, mas o motociclismo ou o automobilismo não era meu esporte. Então, eu comecei a fazer trilha depois disso. Praticamente em 86 eu comecei, né? E um ano e meio depois eu estava no Dakar. Então, era tão difícil conseguir uma informação que a gente nem imaginava onde é que essa coisa iria parar. Eu não imaginava, por exemplo, que a gente ir no Dakar, um dia ia nascer o Rally dos Sertões, o brasileiro e várias outras coisas que surgiram, né? E hoje, quando a gente vê o nível, não só do Lucas, de vários outros pilotos, né? Fala, poxa, o negócio
E aí? A pergunta agora não é aonde vai, né? Aonde vai? Quando será que nós vamos ter o primeiro campeão? Você Eu acho quer que em dizer breve. que você teve vontade de ir no Dakar antes de andar de moto? Não, eu andava, Antes de moto fazer- eu andava, Sim, mas mas de fazer- na cidade. Mas na de fazer cidade. trilha, de começar para... Eu tive um acidente com a minha moto, com o dinheiro do seguro eu coloquei numa empresa que eu estava abrindo. Quando começou a dar um pouco mais de... Quando deu um dinheirinho, porque daí eu fiquei de metrô, né, em São Paulo na época. E aí eu precisava de uma moto, né? E eu tinha pouco dinheiro. Na época, o que tinha para comprar? CG 125, DT 180, XL 250, nem tinha gralha, né? Porque eram essas três motos que eram. E tinha a da CG, a da Yamaha, a RD 125, mas a 125, eu sou grande, a 125 fica meio pequenininha para mim. Então, falei, putz, eu preciso comprar uma moto um pouco mais maior. proporcional. E a DT e a XL eram maior. Eu não tinha dinheiro para XL e comprei uma DT. Então, comecei a andar na cidade de DT 180. E aí mas eu não fazia trilha, não fazia nada, né? E uma vez numa loja que tinha um negócio de enduro, na época a febre no Brasil, nessa história, era o Enduro da Independência. E o Enduro das praias também. Mas o Enduro da Independência tinha 600 motos já na época, dava na TV e tudo. E eu olhava e falava, isso é legal. E eu descobri que tinha uma loja perto de onde eu tinha minha pequena firma, e eu ia almoçar ali perto, tinha uma loja que preparava umas motos de trilha. A moto e a loja chamava Trilha Motos, ali em Santana, em São Paulo. E eu fui umas 2 vezes, ficava lá na frente, o dono da loja viu, veio me chamar. Ô, você gosta? Eu falei, eu gosto, mas eu não tenho nada, né? Eu tenho só a minha DT. Ele falou, não, vem aqui, vem fazer trilha com a gente. Vai ali em Alphaville, nós vamos fazer trilha em Alphaville. Na época tem a Japauto, que nem existe mais lá em Alphaville, a gente se encontra, tem um terreno do lado. Aí eu fui lá no domingo, arrumei um coturno do meu tio, não tinha bota, uma calça jeans, coturno, uma camisa do Inter de goleiro, vermelha, assim, que tinha os acolchoados, o capacete normal. Fui lá fazer trilha, só que eu andava de moto e de bicicleta há muito tempo, eu tinha muito arranhado já. Então eu fui andar e já comecei a andar meio bem, andava rápido, sabia o que estava acontecendo. Aí, não, compra um pneu, não sei o que lá. Quando eu vi, tava no naquele Dakar. ano, naquele ano eu estava competindo já de enduro, né? E daí no ano seguinte, esse cara da trilha falou, você está andando bem, você vai vir para a minha equipe. Eu falei, legal, porque a equipe trilha, as DT recebiam um kit verde, né? E ficava parecendo uma Kawasaki, assim, né? Era, fiquei todo, agora equipe trilha e tal. Aí ele falou, eu vou trazer um cara aqui que anda muito bem, já foi 2 vezes vice-campeão do Enduro da Independência e tal. E eu falei, mas quem é esse cara? Ele me falou na hora, eu nem entendi. Só que no final do campeonato passado, a última prova do ano anterior, eu já era campeão da minha categoria e o organizador da prova teve uma ideia genial de inverter a ordem de largada. Então, os menos experientes largavam na frente dos mais experientes. Eu estava na segunda categoria, que era a penúltima a largar, passei a largar na segunda categoria e comecei a ultrapassar um monte de gente, porque era mais rápido, a gente andava melhor, só que tinha que descer a Pedra Grande em Atibaia. Tem uma trilha ali que não é fácil, não é para qualquer uma, trilha bem complicada. E eu cheguei passando um monte de gente nessa trilha, até que uma hora me pararam. Não, respeita a fila, tem que parar. Mas vocês não estão andando? Não, aqui ninguém passa. Falei, eu não vou, sabe disso? Eu falei, eu não vou arrumar briga aqui, já sou campeão, tá bom, vamos esperar. Falei, quero ver a hora que vierem os master aqui, quero ver esses caras segurar. Quando chegou esse pessoal do primeiro grupo, não estou exagerando. Passou por cima. Vieram passando por cima das motos, que elas estavam paradas, assim, passavam em cima, não é que jogavam em cima, derrubavam os caras, as motos já estavam encostadas no chão, na beirinha, assim, trilhinha de vaca, penhasco de 20, 30 metros, e passando,
E aí um cara chegou assim, jogou a moto em cima da minha, assim, né? Caiu em cima do meu pé e ele estava para baixo, assim, né? Era só eu fazer assim, o cara ia rolar lá para baixo. Eu falei, pô, mas você tá louco? Falou, adivinha que o cara virou e falou para mim, você tá com medo? Nossa senhora, o cara apertou o botão errado. Você e eu falei, vou jogar moto? para fora. Falei, então passa aí que eu vou seguir vocês. Ele passou e eu saí atrás e eu e falei, pô, dá pra andar com esses caras são os porque eu nunca tinha andado com os ponteiros, né? Eu falei, dá pra andar, terminou a prova, eu até tinha esquecido. Aí voltando à história da trilha lá que ele convocou, eu vou chamar um tal de um André Azevedo para correr aqui na equipe, você conhece? Não. Quando o André chegou, eu olhei o capacete dele e falei assim, não era você o ano passado. Olha como eu e o André se conhecemos, você quase cara. rolou ele barranca quase abaixo, joguei então. ele barranca. Você tá comendo? Nossa, ainda bem. Você vê, foi um dia que eu nem sei porque que eu não joguei. Eu ia falar isso, algum dia eu acho que você deve ter se arrependido de não ter uma jogado. coisa incrível, entendeu? Foi quando eu e o André nos Caramba, conhecemos e no meio daquele ano nós decidimos ir no Paris-Dakar. Porque a gente não tinha nada na cabeça, a gente gostava de andar em enduro de velocidade, o André tinha mais experiência, eu tinha um pouco de experiência em tentar arrumar uns patrocínios, e aí a gente resolveu ir no Paris-Dakar, assim, foi... Ô, Clever, mas assim, do mesmo jeito que você falou que foi o filho da Margaret Thatcher que abriu os olhos do Dakar, os seus olhos para o Dakar, foi você e o André que abriram o Dakar para o Brasil. Eu lembro que em 96 teve o Rally dos Sertões. Eu, por acaso, aluguei um VHS na locadora que era os Sertões do ano. E daí no ano seguinte chegou você e o André com a Pajero, 3,5. Já o primeiro carro que veio de fora para correr, já todo mais. Foi ali que o Rally passou a ser profissional. Tipo, no meio de um Rally de amadores, você e o André eram os primeiros e únicos profissionais do negócio. E isso perdurou por muito tempo, né? Até. Então, quando eu falo que primeira imagem de um carro, de um brasileiro no Dakar que me vem à cabeça, são vocês. Isso, eu tinha 14 anos e tá aqui essa foto que não me deixa mentir. Olha eu aí do lado do seu carro, do Festival Brasil Off-Road. Essa aqui já é a Pajero Evo. Foi de 98 essa, né? Você ganhou em 98 e em 97 você ganhou com uma Pajero normal. Olha que bacana. Quando você vê que antes disso ninguém sabia que era Dakar, então que vocês abriram essas portas. E você chegou a disputar, o seu melhor resultado foi 8º na geral, não foi? Chegou a ganhar até Moto eu fui primeiro na maratona e 5º na geral, que é o melhor resultado de um brasileiro. O Jean também conseguiu terminar em 5º, mas daí já com uma moto, com um esquema um pouco melhor que a gente proporcionava para ele. E de carro eu fui 8º e 2º na diesel. Ele chegou em segundo numa especial, não chegou a ficar em segundo numa especial? Segundo eu fui algumas vezes, né? E foi... mas era uma Pajero... na época, era uma certa evolução para o que tinha, mas era um carro de cliente, né? Não era um carro que te desse chance de disputar com os protótipos, né? Nunca cheguei a fazer o Dakar com um equipamento que na época a gente chamava de fábrica, né? Hoje a gente não sabe se chama de fábrica ou não, porque tem as equipes que estão vendendo ou alugando uma coisa muito parecida, então que dá uma chance, né? Mesmo nas motos, quando a gente começou, não tinha KTM. E quando nós começamos, moto maratona, era a moto que vendia na loja, porque ela precisava ser homologada para andar na rua. Então não existia o que existe hoje. Você vai numa loja, você compra uma moto especial de enduro, ela já vem com farol, com pista, consegue... Na época não tinha. Então você tinha que comprar uma moto de rua. Moto de rua, a Teneré, que o pessoal conhece, ela não é feita para... Ela não é especial de competição. E você ia competir contra os protótipos. Nossa... Era um teco-teco contra um jato, né? E como que foi quando vocês optaram por correr de carro, mudar da categoria motos para carro, esses de carro já foram correr de Pajero, né? Como que foi achar uma equipe, escolher um carro, alugar uma estrutura, como que se deu isso?
Essa ideia já foi um pouco mais planejada, entendeu? Uhum. Porque quando nós começamos o Dakar, a gente não tinha estrutura nenhuma, não tinha informação nenhuma, mas a gente foi adquirindo experiência. Uhum. Né? Quantos anos você fez de moto até ir para o carro? Fiz 9 anos de moto. 9 anos de moto. E aí na nossa terceira participação, a gente, da primeira para a segunda participação, houve uma diferença muito grande. Por quê? Porque na primeira... Olha só para vocês, não sei se você sabe disso, talvez saiba. Na nossa primeira participação não tinha moto para treinar. Porque não vendia 600 no Brasil. Era só XL, aí já tinha a Grale. E tinha XL 350, que eu tinha um amigo que me emprestou para eu dar umas voltas, para pelo menos acostumar um pouco com quatro tempos. Pesada, né? Porque, não, mas nem compara com umas 600. Sim. Aí quando você põe... Na época, a autonomia para moto era 450 quilômetros. Hoje é 250. O tanque era um tanque de um carro numa moto. A moto... As carburadas gastavam muito mais. Estragava a moto. As especiais eram muito mais longas, porque o objetivo era que ninguém terminasse. Hoje o objetivo é que mais gente termine, da organização. Então o negócio era de matar. Mas então na primeira participação a gente não teve a moto. Eu nunca tinha esticado a corrente de uma Teneré, você está entendendo? Então, aí a Teneré foi lançada justo no ano seguinte. Então a gente pelo menos passou o ano treinando, e aí quando chegamos lá a gente já chegou andando melhor, porque também já sabia como é que era, né? Só que não tinha... a gente foi zero de apoio, zero, sem nada, só o que dava para carregar nesses 2 primeiros anos. No terceiro ano, a gente estava até planejando, se não conseguir patrocínio, vamos transformar uma moto no apoio da outra, porque sem apoio aqui é impossível. Talvez de carro, você vai devagar, carrega uns steps, mas de moto não tem como, você vai precisar de pneu, né? Mas às vésperas do negócio nós conseguimos um pequeno patrocínio, não era grande, deu para a gente, e a gente optou então para pôr um jornalista, em vez de pôr um mecânico. Na época tinha avião da organização. Na época o apoio, a assistência, corria. Não tinha categoria assistência. Por isso que eu digo que o Dakar era para acabar com todo mundo, que as equipes iam com 10 caminhões, chegava a 2 no final. Né? Então a gente conseguiu colocar esse cara, um jornalista, no avião. Ele levava uma mala enorme que deu para pôr uma barraca dentro, deu para pôr umas câmeras de ar escondida, porque nem ele poderia levar, mas todo mundo... Tudo besterica, né? Aí no meio do rally o motor da minha moto estourou, a gente não tinha, o André continuou e completou o rally. Quando ele completou, aconteceu uma coisa muito importante, que a gente provou que era possível, que o brasileiro tinha condições de completar o Dakar. E o André ainda foi segundo lugar nas 600 naquele ano. Aí, no ano seguinte, o André ganhou a maratona de Teneré. Também com um esquema de um apoio bem pequeno, mas aí falamos, pô, agora nós vamos nadar de braçada, campeão. Deu a maior crise econômica que eu já inventei no Brasil. A gente tinha 2 patrocinadores principais. Um, a Yamaha nunca vendeu tão pouca moto no Brasil como aquele ano, e o outro, a Starup, pediu falência. Que ano nós estamos falando? Concordata. Só para estamos falando de 91, porque a gente foi 88, sim. 89, 90 o André completou, 91 o André ganhou, do Collor, e durante tudo, né? 91 foi uma tristeza, voltamos a zero. Fomos para 92 quase sem nada, e foi Dakar, Paris, Cidade do Cabo, 92. Cape Town. E o André quebrou logo, teve um acidente, logo de cara eu estava super bem na prova, daí teve um rolo imenso na prova, que a gente chegou num lugar que estava tendo guerra, e a organização falou, vou fazer um comboio. E esse comboio nunca houve, foi gente para tudo que era lado, e eu estava num grupo que foi até um lugar, chegou à noite, a gente vendo militar, coisas, os caras falaram, não vamos andar à noite. Falei, pô, eu vou sozinho aqui, eu não vou arriscar minha vida. Eu vim, me perder, cair e tal, mas levar tiro de guerrilheiro não era a minha. Eu falei, eu acho que eu estou indo longe demais. Resolvi passar a noite lá,
e por isso fui penalizado, porque eu tive que completar a etapa atrasado, né? Completei na luz do dia. E eu estava em segundo lugar na maratona, fui para sétimo, e sétimo você chega no Brasil, ninguém quer saber da sua... Apesar que as melhores histórias são quando tudo dá errado. É sempre né? assim. Aí no ano seguinte, então, de novo, zerado, 93 eu ganhei a maratona, que eu fui primeiro e quinto, com uma Teneré, só que a Teneré que vendia lá fora, 660. Aí, como a gente já tinha 2 vitórias, nós falamos, poxa, nós precisamos ver alguma coisa, porque o negócio está indo em frente, nós vamos mais longe, vamos pôr um carro na equipe? Vamos. Para pôr um carro na equipe, o que a gente precisa? 2 coisas. Uma, aprender a pilotar carro, porque a gente não fazia a menor ideia, e 2, preparar alguém para nos substituir. Começamos a preparar o Jean. Então a gente colocava o Jean no Rally dos Sertões, em outras provas, mas não era uma coisa oficial, pegava a moto que a gente treinava, o Jean foi correr de XT 1 ano, foi, sabe, tudo assim, bem... E o Jean até chegou a ganhar o Rally dos Sertões, já assim. E foi quando abriu a importação, né? Aí para quem que você vai pedir patrocínio de carro? Para as montadoras, não é isso? Eu fui... Não tinha japonês ainda, entendeu? Só tinha Ford, Chevrolet... Foi quando você foi F1000. Volkswagen não fazia 4x4. E a Fiat também não tinha tradição. Ela já tinha feito, não era uma coisa assim. Mas a Ford e a Chevrolet tinha, por causa dos Estados Unidos. Eu vou nos 2, cara, falar com o diretor de marketing, sabe o que eu escuto? Carro 4x4 não tem mercado. Eu tive que ouvir essa história, que gostaria que esses caras estivessem aqui hoje, né? E me falassem que não tem mercado, entendeu? Tinha as T20, as F1000, tudo 4x2. Aí quem que foi o primeiro importador no Brasil? A Lada. Foi. E o cara chegou para mim e falou, 90. Eu empresto um nível para vocês treinar. Falei, daqui, vamos já. E começamos, e aquele Niva... Amigo, para brincar... O Niva já tinha feito sucesso no Dakar nessa época, né? Já, mas eram uns protótipos, motor Porsche. Não, mas o Nivinha, rapaz, o Niva, o interessante é que ele andava em trilha de moto. Porque uma F1000 não passa na trilha. O Nivinha se ia enfiando e tal. E aí, um cara que a gente tinha procurado... Vou voltar agora, hein? Lembra que eu falei que não tinha informação? Tenta se pôr no meu lugar, vamos para o Paris-Dakar. Qual é a sua maior preocupação? Fala você uma e você uma. O meu é dinheiro. Dinheiro, boa. Acho que conseguir o acesso a tudo isso, né? Conseguir entrar no país. Se você é navegador, você tem que falar navegação. Porque não adianta você ter dinheiro, você vai ficar perdido no deserto. O dinheiro não te faz te achar. E como é que faz a navegação numa época que não tinha rally no Brasil? A gente não sabia qual era a planilha do rally. Não foi a menor ideia. Imagina navegar no deserto. Vamos fazer um curso de navegação. Ligamos para as empresas que davam curso de navegação para aviação e marítima, e os caras têm o curso aqui, mas você precisa pagar. A gente, mas não temos dinheiro para pagar, não dá para dar uma aulinha, não dá para fazer uma parceria, não sei o que lá. Falei, puta, estamos ferrados, como é que... Falei, navegação assustava, morrer perdido no deserto, entendeu? Sim. Aí falei assim, puxa, quem é aqui no Brasil que pode ajudar a gente? Falei, tem um louco que atravessou o oceano da África para o Brasil a remo, um tal de Amir Klink. Na época, o que você usava para achar alguém? Lista telefônica. Tinha lista telefônica, assinantes, endereço, página amarela. Pego assinantes, Klink, Amir. Será que é o telefone dele? Telefone de disco, hein? Alô, Amir? Amir, pô, que legal, olha, aqui é o Clever Kohlberg, eu vou junto com o André Azevedo fazer o Paris-Dakar, será que você podia ajudar a gente? O cara do outro lado da linha falou assim, Paris-Dakar, que loucura, vem aqui que eu vou ajudar você. O Amir Klink foi nosso professor de navegação, a gente achou ele assim... Que depois veio a correr o Dakar. Foi com o Kaká em 2000. Só que daí, antes disso, voltando lá, né, em 94, mais ou menos, 93, o Amir liga para a gente e fala, olha, a Ford está me chamando para um projeto aqui. Nós, é mesmo?
É um projeto que eles vão lançar a nova F1000, não era 4x4 ainda. E eu tô com uma ideia e eu queria que vocês me ajudassem nesse projeto. Estou dentro, vamos nessa. Então vamos fazer o projeto do AMIR de navegação terrestre na costa brasileira, e aí conhecemos os caras da Ford. Só que na Ford a gente conheceu dois caras, duas áreas. Uma, o marketing, né? E outra, a engenharia. O cara do marketing, você falava assim, vamos pintar o carro de verde. O cara falava assim, precisamos pensar, precisamos calcular. Falava assim pro cara da engenharia, vamos fazer um carro para ir para Marte? Vamos, Marte, legal, tal. Sim. Os caras não resistiram, falaram, vou contar um segredo para vocês. Falei, qual? Nós vamos lançar a nova F1000 4x4. Eu falei, não tá brincando. Vamos. Falei, daqui para a gente testar essa F1000 4. Ficamos testando para eles, e aí fizemos parceria. 94, nós levamos o primeiro carro brasileiro a participar do Dakar na categoria assistência. A gente ainda estava competindo de moto, mas falamos, vamos levar. Vamos, é o primeiro passo. A capota de fibra atrás encheu de peça. Então o André já estava sendo preparado, a gente já tinha andado de Niva, já estava treinando de F1000 4x4, a F1000 estava indo no Dakar, preparamos, cometemos não sei quantos mil erros e tal. 2 anos levamos a F1000 no Dakar. Aí falamos para a Ford, agora nós precisamos correr. A Ford falou, ok, vamos correr no Dakar com vocês. Nós falamos, nossa, que lindo! 1 mês depois, li o cara da Ford, olha, teve um problema aqui, vai fechar a Autolatina, nós vamos ter que parar todos os projetos, até Fórmula Ford pararam, sim, que era uma gasolina, sim, até isso pararam. Nós falamos, nossa senhora, a gente já estava, né, planejando a preparação da F1000 para correr mesmo. Sim. Aí falamos, não vamos desistir, né? Então vamos tentar outras coisas, né? Aí falamos, bom, já que os brasileiros, as fábricas não vão, vamos tentar quem tem alguma coisa, né? Quem se dá bem no Dakar sempre? Na época, quem vencia era Peugeot, e quem era o grande adversário era Mitsubishi e Nissan. Falamos, vamos procurar Mitsubishi. Aí fomos procurar Mitsubishi, eles falaram, tá bom, a gente ajuda vocês, a Mitsubishi entrou com um pequeno patrocínio, a gente Mitsubishi já sabia Brasil. Como que a Mitsubishi França tinha a Ralliart, né? Lá na França tinha o esquema clientes, onde você alugava um carro, né? E a gente daí foi no primeiro Dakar com esse esquema. Era um carro... O carro era de série, o Maratona, na época. Era praticamente um T2 atual, né? Olha, tinha que ter o vidro elétrico, tinha que ter a gaiola podia cortar o painel, mas o painel original tinha que estar lá. O carro era o T2 original. Me corrija se eu estiver errado, mas era uma concessionária na França, a Sonalto, que preparava tanto as Yamahas para correr, porque tinha concessionária Yamaha, quanto os Mitsubishis para alocar, não é? A Sonalto era uma empresa que ela era importadora de várias marcas, não só de Yamaha e de Mitsubishi, era de Porsche e de outras coisas. Então ela tinha essa concessão Mitsubishi e também Yamaha, e ela investia muito nisso, né? Principalmente na Yamaha. Na Mitsubishi era mais uma coisa da Mitsubishi, utilizando um pouco daí a estrutura deles para facilitar, mas aí a equipe da Yamaha de fábrica era não dá para comparar com o que era o esquema da Mitsubishi. Quer dizer, né? O carro você sabe que o carro envolve mais. O Bernardo, eu não me lembro o nome do dono da SBM. SBM, sim. Ele preparava as motos Yamaha e começou a preparar Mitsubishi para ser carro de apoio da equipe Yamaha. E começou a preparar tão bem os carros que a Mitsubishi começou a contratar ele. Essa história eu contratou ele para poder preparar os protótipos, né? Que depois vieram os protótipos, mas verdade, que é o carro de apoio. Tem uma passagem aí no meio, né? Que é o protótipo, vou lembrar o nome aqui, que foi o primeiro, que aí quem era o responsável era o Thierry Viador já. Sim. Fez pro Peter Hansel. Não, mas tô falando dos anos 80, 85. Sim, mas já nessa época dos anos 90, nessa transição, eles fizeram o primeiro protótipo, que foi tão bem
que a Mitsubishi foi lá e contratou toda a estrutura para virar a equipe oficial. Sim. Mas isso é que eu tô te falando, se não me engano, de 85 foi quando a Mitsubishi ganhou. Com a Pajero que ganhou, antes eles preparavam os carros de apoio para a Yamaha. Porque, na verdade... mas só para você ver como era o negócio, a gente indo de Teneré, a preparação da Teneré era o seguinte: os tanques, precisava dos tanques, como o tanque era muito grande, tinha que cortar o banco, porque o banco não cabia, você dirigia mais atrás. Não podia mexer na suspensão dianteira, não podia trocar os itens. Como era muito peso do tanque na frente, colocava um calço na mola da Teneré. Tá entendendo? Que virava uma Harley Davidson, a Teneré na frente. Imagina. Então você precisava pôr punho de espuma, senão tua mão rachava de tanto que tremia. Mudava o amortecedor traseiro, um protetor de motor novo para ter mudava o protetor de motor, porque daí você colocava um tanque d'água, era obrigatório ter 5 litros d'água. Ainda é. Era quase. E daí tinha lá o roadbook, sei lá, a preparação era isso da moto, a coroa e o pin, a corrente e a coroa mudava, só isso. A Mitsubishi e a Peugeot com os carros no túnel de vento. E a gente fazendo as motos. Mexendo na coroa, na corrente. Agora, o Cleber, e nessa época, né, do Dakar, você até falou dos carros de assistência, tudo, praticamente todas as equipes tinham que cruzar a especial para chegar no final do dia, né? Não tinha muito milagre, né? Até 90... Eu não vou saber exatamente, mas eu acho que até 95 foi quando o Humberto Ariol virou o organizador do Dakar, que mudaram as regras, porque 94 F1000 foi quando eles fizeram uma categoria assistência a primeira vez intermediária. Fazia várias especiais e outra podia dar umas voltas. Ou se desse volta, continuava na prova, mas daí largaria por último, né? Então, eles estavam meio amolecendo, porque até 93 tinha que fazer só tinha o percurso. Se não tivesse no percurso... Pô, eu lembro, o primeiro caminhão que foi pra gente, era um caminhão, não era muito bom. Olha só, primeira vez que nós conseguimos um caminhão, lembra que eu falei que levamos um jornalista? E sobrou uma pouquinho de grana, vamos alugar espaço em 2 caminhões, né? Porque assim, se um quebrar, o outro chega. Mas logicamente que a gente conseguiu alugar espaço nos piores caminhões. Um era um francês, que era a primeira vez que ia correr no Dakar, um Renault, e o cara tinha um amor para o caminhão, ele cuidava, ele chegava, o dia que ele chegou mais cedo no acampamento, ele chegou às 5h30 da manhã, quando eu estava tomando café para dar a largada. Eu nunca consegui pegar peça desse caminhão, nem pegar, mas eu já achava bom. Olha, o cara chegou. 4 dias de prova ele estava fora. Mais um apoio psicológico. O outro caminhão, que era um caminhão um pouquinho melhor, o caminhão estava ilegal. Não passou na verificação técnica. Nós estamos a 2 dias da largada. Eu não sei como acharam, porque não tinha celular. O caminhão de vocês está fora. Falei, mas como é que nós vamos fazer com essas peças? Eu não tenho onde pôr. Os caras da organização falaram assim, não, é a primeira vez que tem uns russos aqui participando e eles parece que vão ajudar vocês. Eu falei, uns russos? Os russos eram Kamaz. Mas a primeira vez, entendeu? E os russos chegaram cheios de vontade. O Thiaguinho já ganhando. Ao contrário do... Não, e olha como a coisa era perdida. Por sorte, um dos russos tinha trabalhado em Cuba. E ele falava espanhol. E aí a gente pelo menos conhecia. Esse cara ainda me ofereceu. Assim olhou para mim. Porque ele achou que eu estava lá no Dakar. Ele falou, esse cara tem grana. Você não quer ser o representante da Kamaz no Brasil? Eu falei, esse cara nem sabe que eu não tenho dinheiro nem pra meu carro. O russo trabalhando em Cuba era KGB. Mas eles andaram muito rápido. Eles começaram com o pé todo. No segundo dia eles vieram pedir gasolina para a gente para limpar e fazer e tentar adaptar. No terceiro dia eles estavam fora da prova. Só que os russos não tinham o espírito do Dakar. Veja só, eles falaram, nossa, nós vamos fora da prova, nós estamos com a peça dos brasileiros. Eles foram procurar um caminhão para pôr peça, eu nem sabia, porque eu estava já correndo quando eles desistiram. A moto largava antes. Dali 4, 5 dias, um cara de um caminhão belga chega para mim e fala assim, eu tô com suas peças aqui. Eu falei, o quê? Os russos me deram tal, nós cobramos não sei quanto, o cara falou, eu cobro tanto.
E eu e o André negociamos, tá? E o cara ainda deu um jantar pra gente lá que eu tinha comido no caminhão. De todos esses, cara, se a gente for falar de Dakar e de dificuldades, a gente vai ficar aqui alguns dias. Mas, cara, qual foi o fato marcante do Dakar? Vamos dizer, o perrengue mais marcante, assim, aquele que você fala, agora deu tudo errado mesmo. Olha, a coisa mais marcante que eu acho que, se eu fosse assim dizer qual foi o momento mais, para nós, decisivo, eu diria que foi aquele momento que eu e o André nos unimos e formamos uma equipe, que não era uma equipe nada assim, mas eram 2. E a gente daí falou, nós vamos correr o rally. E todo mundo começou a dar risada da nossa cara, porque a maioria faz crítica destrutiva, poucos faziam críticas construtivas, né? Então era todo mundo dizendo, mesmo os bem intencionados, diziam que a gente ia morrer no deserto. Esse era o mais otimista, pelo menos estava achando que a gente ia dar a largada. Né? Já era um votinho de saindo da Europa já, né? Imagina todo mundo falando assim, né? Que você vai morrer e tal, que não vai dar certo, só levando não dos patrocínios e o tempo chegando e nada acontecendo, né? Então, esse acreditar que nós tivemos foi a coisa mais decisiva do mundo que eu achei. E para o Dakar, você precisa acreditar. Porque se você não tiver confiança no Dakar, você não consegue. É uma prova que te joga numa situação de muito medo. Ainda mais antes, que não tinha o GPS. Então, a planilha era errada. Porque o cara que fazia a planilha fazia com bússola magnética. E o dia que você colocar uma bússola magnética num carro ou numa moto e sair pulando no deserto, você vai entender como é que o cara fez aquela planilha. Mais ou menos aqui. É 180 ou 160? Põe 170. E os caras... Então, a planilha não batia nada, Iosef. Era medo, porque daí você ia ficar sem gasolina. É uma loteria, né? Entendeu? Era muito difícil, né? Quantas vezes eu vi piloto parado, esperando alguém chegar para confirmar. Eu e o André, a primeira vez que entramos no deserto grandão mesmo assim, porque quando você está ainda no norte da África, às vezes tem umas pistas, né, mais marcada, pedra e tal, e você fala, não aguento mais pedra, porque o que tem de pedra no norte da África, fala, nunca vi, fala, Deus jogou o cascalho quando fez o mundo aqui. Aí você vem naquelas pedras judiando, né, você fala, acabou as pedras, vai começar os desertos mais abertos, começa os rastros a fazer assim. Mas faz assim, tem cara lá e tem cara lá, né? Quem que é o certo? Entendeu? Porque a planilha não bate nada aqui. Vai por lá e eu vou por aqui, André. E vê se o rastro a gente... né? Vamos ver onde o rastro está mais forte. O André foi ficando tão pequeno que ele não me via mais, nem ele. E eu falei, não, vou fazer sinal. Comecei a ir na direção do André, ele veio na minha direção, mas a gente tão desesperado para ver se havia um sinal de fumaça, sabe, assim, procurando sinal de vida, pum, batemos um no outro. Mas estava devagar. Não, mas você entende o desespero, assim, né, que você quer ver alguma coisa acontecendo, né? E falando, puta, vamos aqui no meio que deve dar no mesmo lugar, vamos tentar, e dava, né? Caramba. Ô Clever, quando você corria de carro, de Pajero lá na categoria maratona, né, que é a Production T2, em um determinado momento você deixou de correr na T2 e começou a correr uma equipe, vamos dizer, semi-oficial, com apoio de carros... O segundo pelotão da equipe de fábrica, né? Com o Pietro, não tinha nada a ver com fábrica. O esquema de fábrica era totalmente separado do nosso. O nosso era esquema cliente, entendeu? Era como, por exemplo, hoje uns Sertões. A equipe de fábrica tem o Lucas, tem o Giga, né? O Giga e tal. E aí tem o cara com a Mitsubishi Triton. E a Mitsubishi então tem uma mais preparada que a outra, de repente, nem estava naquela mais preparadinha. Mas quando você estava andando nos top 10 ali, estava sempre entre botar o 8º e 15º, você já teve um carro melhor, numa condição melhor do que tinha no começo, era um né? carro muito melhor Quando lançou a Pajero Full,
você já começou a ter um carro melhor do que Era que bem tinha melhor, antes, porque né? daí pelo Já era um menos protótipo, né? Já deixou de ser um monobloco. já era um carro com uma suspensão, mas o motor era 100% original. Daí eles colocavam um câmbio lá, mas não tinha dinheiro para ter um câmbio SADEF ainda, né? Então era um câmbio intermediário. Diferencial era original, entendeu? O amortecedor era um amortecedor, na época, o da Ollins, o mais simplesinho, e termina o rally com esses 8 amortecedores, porque não vai ter amortecedor para trocar pneu. Pneu, uma equipe de fábrica, troca todos os pneus todo dia. A gente ia para o Dakar, eu lembro, a Ralliart falava, olha, vou levar... O carro sai com... Na época a gente podia levar 3 pneus, né? No step. Sim. Né? Então você vai largar com 7 pneus e nós vamos levar mais 6. Mais 6 pneus fazer todo o Dakar. E a gente brigava e conseguia colocar 10. Nossa, já era um luxo ter 10 pneus, né? Vocês dois correram com o mesmo carro, né? No Dakar, aquela Pajero protótipo, a última, que depois você... Na verdade, foi o carro que o Kleber correu, acho que os últimos 2 anos, né? Com o Bump. Correu com o Bump, inclusive, aí foi o carro que eu corri em 2009 com o Jean. É que o Marlon correu também depois. O Marlon correu. Aquilo ali já era um carro... Já era um carro suspensão gostoso. tubular, câmbio sequencial. Mas ele não tinha nada a ver com os protótipos. Não. Né? Era outro... E só na hora que você andava... Foi que eu falei isso, até teve um podcast, a gente falou isso. Eu andava na Pajero, quando eu andei na Pajero, né, com o Jean, eu achava um foguete dentro do carro. E aí, 2 vezes eu descobri que eu não tinha um foguete. Uma, na primeira vez que um Touareg passou do nosso lado, né? E depois, na primeira vez que eu sentei num carro de fábrica, que foi logo no ano seguinte que eu fiz o primeiro teste com o Lancer Racing. E aí você percebia o quanto o carro era inferior, entendeu? E além disso, por exemplo, eu quando comecei a andar melhor, né? Mas andava melhor porque também tinha que fazer uma tocada, digamos assim, rápida, mas nunca o 100%, porque chega um ponto que você, para andar bem rápido, daí você vai precisar trocar mais peças, porque senão vai quebrar. E aí o rápido quebrou, acaba, não tem rápido com quebrando, não funciona, né? Então um dia eu cheguei pro cara lá e falei, olha, eu quero que mude a pressão dos meus pneus, eu quero andar com pressão mais forte, porque tem pedra amanhã e eu quero andar. O cara falou, eu posso pôr se você quiser. Você não vai fazer mais 4 dias de prova, porque a gente não tem peça para trocar no seu caminhão. Não vai pensar que nós somos equipe de fábrica. O cara veio me falar isso. Então não podia dar aquela esgaçada, entendeu? Uma coisa que você até falou no começo, e eu senti bem a transição disso, né? Eu não cheguei a andar o Dakar na África, mas aí a gente já acompanhava, né? Aí a internet já aconteceu. Já tinha o Ricardo Ribeiro lá mandando release, foto. E quando o Dakar mudou para a América do Sul, né? Teve o problema em 2008 em Portugal, que largaria em Portugal. E em 2009, quando o Dakar começou aqui na América do Sul, foi o último. Eles tentaram fazer um Dakar no formato da África, né? O que era isso? A impressão para quem estava correndo. Um Dakar que o mérito do Dakar era o mínimo possível de competidores concluir. Qualquer coisa você estava desclassificado, né? Não terminava um dia ou perdia 3 waypoints consecutivos. Tudo isso você está desclassificado. Largava misturado carros e caminhões. Enfim, foi uma tragédia aqui, né? Porque tinha deserto, mas também tinha estradas. No deserto, funcionava. Chegava nas estradas, parava a prova, foi uma confusão. E eu lembro quando eles, no último briefing, né, no penúltimo dia de prova, eles faziam um briefing e falavam, apenas X% dos competidores estão aptos a terminarem amanhã o rally. E o pessoal aplaudia, que era tudo. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu lembro bem desse final do rally 2009, né? A gente concluiu o rally, as pessoas emocionadas e chorando por terminar o Dakar.
né, receber a medalha de participação. E o que eu acho que foi 2010 esse ano. 2009. 2009 eu fui chefe da equipe do Giga. Sim, e aí eu tava com o Jean de Pajeiro e o Giga com a MPR com vocês. Isso, que é o Giga capotou lá em Fiambalá. O que acontece? Dali para frente, o Dakar, primeiro, mudou totalmente a regra. Uhum. Hoje, todo mundo termina, todo mundo assim, ele te dá várias oportunidades para voltar para a prova. Tem até a categoria hoje, exatamente. Né? E o que eu percebi é o seguinte, né? Inclusive, eu cheguei a participar já na Arábia. Deixou de ter aquele romantismo de terminar o Dakar. Então é o seguinte, ou você termina bem dentro do seu objetivo, ou perdeu a graça, né? Eu acho que o Dakar deixou de ser um pouco um desafio e passou a ser realmente um esporte de competição. Você tem um pouco essa impressão também, ou não? Olha, eu tinha um pouco essa impressão, mas ela ficou reforçada quando eu assisti um podcast com o Peter Hansel, um podcast francês, né? E aí o Peter Hansel, o cara fez mais ou menos essa pergunta para ele, o Peter Hansel falou, o Dakar, quando eu comecei, ele começou em 88 também, o ano que eu comecei, quase ninguém terminava, tinha 12, 13, 14 mil quilômetros, só do cara completar, aquilo tinha um valor tremendo, né? Hoje, eu fiz especial de 1.300 quilômetros. Sabe o que é 1.300 quilômetros de especial? Sério? Juro, quando eu cheguei assim, eu tinha já pensado umas 500, não tinha pensado umas 500 vezes, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura que eu estou fazendo aqui de noite, andando de noite, de moto, num farolzinho de nada, com frio, com fome. Tentava pilotar em pé, não aguentava mais, sentado estava todo assado. Então o Perencio lembrou disso, falou assim, então aquilo naquela época era tão duro terminar que tinha falou, hoje continua sendo, ganhar o Dakar é uma coisa, termina outra. Então, para ganhar, continua sendo uma prova de muito risco, que exige etc, etc, mas foram criando uma série de facilidades e quando entrou o GPS, mudou bastante de figura. Porque era diferente você realmente não saber se você estava indo no rumo certo. Isso era muito ruim. E o Sentinel também, né? Que em último caso, pediu um socorro lá, um resgate, eu desisto, e a organização sabia onde você estava, né? Sim, ela está nesse contato. O primeiro que eu fui, e vários depois, primeiro a gente levava uma baliza eletrônica, que era um radiobaliza desse tamanho. E os caras falavam assim, não, e era uma caixa assim pesada, entendeu? Eu colocava numa mochila que estava nas minhas costas, porque não tinha onde pôr na moto aquilo. Era um negócio muito grande, entende? Então, mas a organização, você tinha que alugar aquilo, era caro aquele negócio, né? E eles falaram assim, olha, não use à noite, porque não tem resgate, não tem helicópteros de resgate à noite, então, porque aquilo precisa dos aviões para fazer antena, para localizar, para localizar, isso, né? E não use durante tempestade de areia. Você fala, eu só pode dar ruim, e você tinha que ligar. Você tinha que ligar. Você não podia machucar muito. Hoje, se você o impacto cair e desmaiar, ele já vai dar o alerta, entendeu? E naquela época também, abandonar a prova, desistir, significava também abandonar o seu veículo, né? Porque você quebrava a moto lá ou o carro, sim, você no começo resgatavam. Eles começaram a resgatar a moto, sei lá, em 95. O caminhão 6x6 atrás. Carro nunca resgataram também, mas eles, né? É cheio de foto na internet aí de carros depenados no meio da areia lá, porque abandonava em 3 dias os locais lá depenavam os carros. Isso é horroroso. Tem um monte de foto era horroroso nessa parte, entendeu? A primeira vez que o Dakar com mais participantes que eu tive foi justo o meu primeiro Dakar. Tinha 620 veículos competindo, porque competiam os apoios também, mas mesmo hoje não tem 620, nem colocando os caminhões de apoio.
entendeu? Não tem. Carro, tinha 300 carros, a categoria carro era enorme na época, era maior do que moto a categoria carro, né? Fora que moto tinha 200 também, né? Então, e carro de tudo quanto era tipo, né? Não tinha carro 4x4 preparado, tinha Renault 4x2, não, quando eu cheguei, o ano que eu cheguei, o negócio já era forte, melhor. Porque tinha daí a equipe da Peugeot, Arivatanen, Cancun, não sei o que lá, a equipe da Mitsubishi, já estava há muitos anos. Os carros da Mitsubishi eram lindos, protótipo, né? E a Mitsubishi também estava lá com 6 carros. Daí tinha a equipe da Nissan. Naquele ano tinha a equipe da Range Rover, com os protótipos amarelo, Camel, bonito pra caramba. Fora outros privados muito bem preparados. Agora, o que tinha é que a categoria maratona, que hoje chama T2, estoque hoje, né? E hoje estoque agora, quantos carros tem hoje no próximo? 2. No último Dakar foram 2. 2 Toyota. Toyota que continua só para dizer que ganhou. Só para dizer não. A Toyota sempre teve lá. Sempre teve lá nessa categoria, né? Eu te mandei a foto até essa semana dos carros. Ela nunca parou. Não, na época, 50% era maratona. A categoria era lotada de gente. Exatamente. Eram 3 categorias. Era a T3, na época chamava T3, né? O T2, que era um protótipo intermediário, assim, né? Já tinha, e essa categoria, que era uma categoria que, inclusive, não podia trocar quase nada durante o rally, entendeu? Então, era bem disputado. Isso eu achava bastante legal, eu achava bacana isso, mas o que acontece é que o Dakar é uma prova muito grande e, como nos Sertões também, tem muita gente competindo e não tem como fazer, não há uma solução para fazer uma divulgação de todos. Você entende? Então, você acompanha o Dakar, parece que tem 5 caras correndo nos carros, 5 nas motos, caminhão nem aparece. Né? Então, Cleber, e aqui no Brasil, uma cena sua que ficou muito marcada, por bem ou por mal, ficou muito conhecida no meio, foi aquele seu capote na ponte, né? Acho que em 2004, se não me engano, se não estou enganado, acho que foi 2004. Que também deu uma visibilidade nacional para o Rally dos Sertões, né? É uma propaganda negativa, a imagem mas do foi YouTube de rally mais vista. Periga de ser a do mundo mais vista. Foi a única vez que saiu no Jornal Nacional o Rally dos Sertões, foi com aquele capote de vocês. E aqui no Brasil também, você por diversos anos teve que se reinventar, mudar de categoria, né? Você foi campeão em 98, 97 e 98 na categoria carros. Depois veio sempre lutando, mas nunca mais voltou a ganhar. Mas você estreou a Proton da Promáquina, etanol. Depois você foi correr com biodiesel no T-Rex. Você sempre teve inovações para se manter competitivo, se manter participativo nas corridas, né? Em que momento você falou assim, agora acho que o último já chega, ainda tem vontade de correr de novo, não tem mais? Não, então, quando a gente começou, e daí durante vários anos, inclusive, a gente não podia fazer nada durante o ano para tentar guardar o máximo de recursos para o Dakar. Porque, por exemplo, a gente foi, o nosso primeiro Dakar foi em 88, o primeiro Rally de São Francisco foi em 91, não é isso? E a gente nem poderia ir porque ele foi também muito próximo ali. Eu lembro que a gente chegou do Dakar e o negócio já estava meio acontecendo e tal. Aí em 92 não teve nada, em 93 voltou, era só moto ainda o Rally dos Sertões, e foi quando nós começamos a pensar em pôr, e daí colocamos o Jean lá para participar, e a gente falava assim, pô, mas se a gente for nos Sertões, esse dinheiro vai faltar no Dakar, não vai dar para fazer as coisas, entendeu? Então a gente sempre trabalhou com esse limite de verbas. Quando o negócio começou, quando a gente foi para os Sertões Carro, a gente foi muito também porque a Mitsubishi
resolveu investir. Nós tivemos essa sorte de a hora que a gente falou, nós vamos correr agora, a Mitsubishi falou, agora nós vamos... Ela até tinha feito um apoio para o Kaká, emprestado, mas o Kaká foi ele, foram lá de L200 velha e tal, e ganharam, né, na raça, né, não foi a Mitsubishi, naquele outro ano, a Mitsubishi até botou uma equipe, a pessoa tinha fala equipe bravos, mas né? era uma coisa mínima, o carro era uma gaiola, um tanque, um escapamento, não tinha nada demais. Amortecedor original, não tinha, sabe, mas aquele início, aquilo ajudou, porque o carro é muito mais caro do que a moto. Sim. Muito mais difícil você participar de carro financeiramente do que... Eu lembro a Andrea Myers, a esposa do Peter Hansel, né? Ela corria de moto. Quando eu corri de moto, ela correu de moto comigo, né? Até brincava, quando o Peter Hansel veio aqui... Eu falei para o André, eu falei, não conta o Peter Hansel que você ficou no quarto comigo antes dele, porque no barco que atravessava o Mediterrâneo, e o barco era para 6 pessoas, eu conheci ela porque eu entro lá no quarto, daqui a pouco chega a Andréia Maia, nem sabia quem era a Andréia. Nem ninguém, né? Não sabia porque vai correr de moto no Dakar, estava ali nos beliches, né? 3 beliches, 6 pessoas ali. Tá? Então, daí, anos depois... Eu estou na Mitsubishi Cliente e ela foi correr de cliente na Mitsubishi Cliente. E foi naquele Sharm El Sheikh, terminou lá em Sharm El Sheikh. E na chegada lá, no dia seguinte, tinha uma comemoração no meio do deserto, eles colocaram os ônibus, a gente estava junto. Ela falou, nossa, Clever, mas correr de carro é muito complicado, de moto. Eu estava correndo aí com a KTM, com a BMW, sei lá, você compra uma moto, aluga assistência, carro não tem nada, falta tudo, é o maior problema. Falei, você nem tá... Depois ela ainda foi correr para a equipe oficial. Então, sempre foi difícil, assim, correr de carro. A gente tinha que, às vezes, inventar. A gente não tinha toda a estrutura, mas fazia o possível. E outra coisa, né? Nessa época, quando vocês fizeram a equipe Lubrax aqui no Brasil, acho que em 97 para frente, além disso, me corrija se eu estiver errado, sua atividade profissional era o rally, né? Então, além da verba de correr, vocês tinham que se sustentar desse orçamento, né? Você não tinha uma outra atividade e o rally era um hobby. Veja, a equipe... Quando chegou o patrocínio da Petrobras, que ainda era só eu e o André de moto, que foi uma coisa ainda era pequeno, mas estava melhorando, estava evoluindo, e a gente estava já investindo no Jean, mas o Jean ainda não tinha ido no Dakar, né? Petrobras entrou em 95 com a gente no Dakar. 96 foi a estreia do Jean no Dakar. O Jean, a gente ligou para o Jean e falou assim, Jean, está aqui uma moto para você treinar, está aqui, o que você precisa? O Jean foi treinar. Pergunta para o Clever e o André quando eles treinavam. Nunca. Não, eu sempre soube que a melhor coisa para mim, que eu deveria fazer como piloto, era treinar. Mas como equipe, era trabalhar pela equipe. Então, eu trabalhava pela equipe o tempo inteiro. Então, cuidava de tudo da equipe, de tudo. Se a equipe ia num lugar, por exemplo... Talvez as pessoas não saibam, mas precisa de uma passagem aérea, sei lá, o cara tem que ir, como é que vai voltar? O mecânico... Então, isso dá um trabalho violento para a coisa realmente estar organizada e funcionar. Porque senão qualquer coisa, um parafusinho que faltou, uma coisa, você fica no meio. Então, eu não tinha tempo para treinar. Mal e mal, eu conseguia fazer para o físico. Eu fui ganhando peso. Principalmente quando a equipe foi crescendo, fui ganhando peso, porque aí além do mais, o patrocinador era 40, 60 eventos de patrocinador por ano, entendeu? Sim. Eventos, coisas que você tem que fazer, 1, 2 dias, viagem, não sei o que lá. Então, mas eu sabia que a melhor coisa era estruturar a equipe, então valia a pena eu investir. O único recurso que eu tinha era meu tempo, eu não tinha recurso financeiro. Sim. Então, era investir meu tempo da maneira que fosse ser o melhor para a equipe. Então, teve vezes no Dakar que eu estava bem no Dakar já de carro, mas a gente estava faltando uma outra coisa. Falei, nós vamos sair da prova,
porque nós não vamos conseguir completar a prova e já nós vamos ter que pedir para o caminhão do André puxar a gente. O caminhão do André está bem na categoria caminhão, a gente não pode... Quantas vezes eu estava com problema no carro, o caminhão do André passou, eu falei, passa, eu vou resolver. Para não comprometer o resultado dele. Porque o caminhão comprometeu o resultado, você entendeu? Assim como já teve vezes que eu cheguei, o Jean estava parado, eu não tinha como ajudar, também não vou ficar ali, hoje eu não vou te deixar sozinho, vamos ficar aqui, coitadinho. Eu estava lembrando agora aqui, Clever, tem uma história bem engraçada não, mas inusitada, né? Não sei se você vai lembrar disso, mas a primeira vez que eu naveguei no rally foi pro Clever em 2004. Em Poços de Caldas, no prólogo. O Lorival foi no... O Lorival teve problema no velório. Da mãe, acho que foi o velório. E sabe da história? Não. O Rally Baja Café em Poços de Caldas. Na época, o carro do Clever era a equipe Mitsubishi que fazia, né? Eu era engenheiro da equipe. Era a nona. A nona. E a gente treinava, eu sempre acompanhava junto os treinos, tudo. E aí chegou no prólogo em Poços de Caldas, o Lorival teve esse problema familiar e não ia chegar a tempo. Para fazer o prólogo. Para fazer o prólogo, só que não era um prólogo fechado, era uma planilha e corria em torno de uma lagoa, assim, um lugar muito bacana, inclusive. E aí virou aquele estresse na época, o Luiz Rosenfeld era o chefe de equipe, e o Luiz foi lá na organização, o que dá para fazer, o que não dá para fazer e tal. Falaram, não, é o prólogo, não vai somar tempo na prova, pode colocar outro navegador, né? E aí, caí dentro do carro, a gente fez o prólogo e a gente ganhou o prólogo. Então, assim, foi minha estreia com o navegador. Fica aí, não precisa vir mais. Não saiu do carro até hoje, né? Então foi... E foi engraçado, né? Porque eu fiz o prólogo com o Clever em Poços de Caldas, na nona, e depois de 2004, que foi isso, até 2007 eu continuei na equipe, mas muito mais como engenheiro, como chefe de equipe, praticamente não estava correndo. E olha como que o mundo dá volta, né? Em 2008, no final de 2007, eu saí da Mitsubishi, e aí eu falei, pô, eu vou correr um ano, entendeu? Vou arrumar um piloto e vou correr. E nisso, o Jean estava fazendo a transição para ir para o carro, você estava saindo do carro e tudo. Só que o Franciose queria correr em 2008 o Dakar, e o Jean ia fazer a despedida dele de moto. Só que o Dakar não aconteceu, né? Então não teve o Dakar. E o Jean voltou todo mundo, né? Não teve. E na época estava tendo Serapió no Nordeste, e a Petrobras pediu na época, né, para o André e para o Jean mandar alguém para lá para meio que dar uma contrapartida, porque não teve o Dakar e tudo. E aí o Jean me ligou, a gente já estava fazendo algumas coisas junto, e me convidou para ir navegar para ele lá com a nona, com o mesmo carro que eu tinha dado com o Clever. Que a nona, na época, virou o carro de treino. Exatamente. Tinha um carro. Que aí tinha os dois carros, na verdade, o Jean tinha capotado o carro, o oficial, que foi o primeiro carro no Brasil com câmbio sequencial. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? São coisas que eu trouxe de fora. Eu trouxe o câmbio, essa experiência, a suspensão tubular, trouxe as suspensões, trouxe as rodas com offset diferente. Eu lembro, olha para você ver como são as coisas, eu acho que o importante, né, quando a gente fala em Clever e André, na história do Rally Nacional, né? O primeiro que trouxe pneu de competição foi o Clever. O P0. Quando tinha o P0. Eu lembro que tinha guardado lá na equipe um jogo de pneu do Clever que ele tinha trazido, que era pra você falar, cara, e a gente se matando com pneu de rua. Tudo. O Clever. E uma curiosidade, que a nona, essa primeira Elisandro Evolution que vocês correram, hoje ela foi inteira refeita, tá com motor V8, um câmbio sequencial, uma suspensão animal da equipe Braço Curto lá e tá correndo. E a segunda L200 Evolution
mudou a bolha, virou o Triton e tá com o Marlon correndo a Cup, ganhando corrida também. Ela corre? Tá correndo a Mitsubishi Cup com a bolha nova da Triton e ganhando corrida até hoje. Não, olha, eu vou te dizer que o problema é o seguinte, uma coisa que até foi, eu lembro, eu tive, esse mundo do rally me ensinou várias coisas, eu tive experiência. Não fui só eu que trouxe coisas. Puxa, a época da Mitsubishi foi interessante, porque quando eu comecei a correr de carro, a Mitsubishi não tinha uma equipe do cross country, né? Ela tinha até... Ela patrocinava alguns pilotos, achei lá, o Giga, o Ulisses. No Velocidade. Eu não sei como é que era o esquema, se ele usava a oficina e tal, e aí a Mitsubishi, eventualmente, nos sertões, resolvia fazer um carro e montava a equipe. Ela montou a equipe oficial ali em 99, né? Com o Damião construindo os carros, né? Só que daí a gente, a Mitsubishi está construindo e eu não estou nessa equipe, eu preciso construir meu carro. Daí, dali a pouco, o Damião veio ajudar a melhorar a Pajero, né? Mas a Mitsubishi já veio vindo com novos protótipos. E aí o Wilson Fittipaldi falou, não quer vir fazer um teste no carro para você conhecer? E eu fui andar lá na pista, era lá a pista ali em... Fonte Sônia, de Valinhos, Fonte Sônia, isso. E eu andei ali e falei, nossa, é muito melhor que o meu carro, não tem como andar com o meu carro no ritmo desse carro aqui. Falei, o Wilson até falou, mas você não quer andar? Eu falei, não, eu já vi que o carro é muito melhor, não preciso andar muito mais, andar com esse carro aqui, né? Esse choque de realidade a gente teve esses dias quando andou na Triton Ultimate, teu mais do Giga, foi a mesma coisa que... onde é que eu tava, né? Mas a gente sempre tentando. Eu sou, a única coisa que, assim, que eu tenho, não é uma mágoa que eu tenho, que eu lamento que não conseguimos dar uma grande continuidade, até porque, como você falou, o Dakar, tem horas que o Dakar, tem coisas que, enfim, né? Foi quando a gente fez o primeiro carro a competir no Dakar com combustível verde. E a SO não deu uma ajuda para ele, não deu nada. Você hoje está obrigando todo mundo a ir para esse caminho. Não deu nada, não, só criou problema. Tive que fazer, comprovar. Não, primeiro porque o pessoal nem conhecia etanol, começaram a misturar com metanol. Porque o metanol é um produto já bem perigoso, inclusive. Não, e você não vai chegar com um carro e vai ganhar das equipes. Eu falei, e já era na Argentina, eu falei para eles, eu não quero nada, eu só quero que vocês permitam eu reabastecer. Não. Tive que fazer um carro com 800 litros de tanque. Acabou o carro, né? E, lógico, teve outros problemas no meio, mas não importa. Nossa, você não imagina qual foi o trabalho para montar uma logística, porque eles não ajudaram nada. Eu tive que montar uma logística do etanol. Sim. Então, se torna daí um problema muito maior, que você tem que cuidar de várias coisas, mas, infelizmente, o carro deu um problema de embreagem e deixou a gente lá parado. Sem embreagem você não anda, não tem como, fica parado. E a organização, eu pedi para a não, deixa eu continuar amanhã. Não, você não passou nos CPs hoje, você está fora da prova, você está eliminando. Bom. E alguns anos depois, olha que curioso, né? Mudaram o regulamento de desclassificação e hoje o Dakar, as equipes estão sendo obrigadas todas a ir para combustíveis sustentáveis. Então, o que você fez lá atrás e que não contribuíram, hoje virou uma regra. Pena. Né? Eu até acho assim que eu até acho uma pena que a categoria chegou a também ser bem disputada, porque no Brasil aí fizeram a categoria, aí tem que fazer o reabastecimento, né, especial. Fizeram uma coisa que era lógica, não tem porquê, né, ficar forçando. Mesmo o Dakar hoje, os carros, hoje poderia ter reabastecimento, que é um perigo você carregar uma quantidade de combustível daquele tamanho, isso é perigoso. E nos sertões tem bastante. As motos mudaram por causa disso. E as motos e os UTVs têm abastecimento, ou seja, tem a logística do combustível. Já está ali montado. Hoje você pega na Arábia,
você está andando o tempo inteiro do lado de rodovia. Então, então assim, a logística está muito fácil, né, para pensar pena nesse que acabou a categoria nos Sertões, porque eu acho que deveria, assim, novamente, talvez, se reinvestir nisso, entendeu? Mas eu digo que nos Sertões não é que acabou a categoria, que generalizou. Todos hoje estão em etanol. A maioria dos carros, a maioria esmagadora estão em etanol. Então não tem mais a categoria. Os V6. Não, mas mesmo as V8, muitos delas usam etanol também. É que também uma coisa que aconteceu, eu peguei a época dos Sertões, quando a Mitsubishi entrou, dali a pouco entrou a GM e dali a pouco entrou a Troller. As três equipes oficiais. E o que houve foi que os caras começaram a desenvolver carros. Pô, hoje, quantos carros a Mitsubishi tem uma fábrica de carros especiais, mas tudo começou disso, né? A GM não foi em frente, a Troller já nem existe mais, mas na época tinha essa coisa. E quando começou a sair GM Troller e tal, algumas equipes, né, a Promac, né, e outros começaram a fazer os carros. Isso era uma coisa que eu achava genial, né? Isso era porque eu lembro que quando eu comecei, o meu automobilismo começou com um carrinho de rolemã. E por onde começava o carrinho de rolemã? Você tinha que achar rolemã, cortar madeira, parafuso. Você tinha que montar aquilo. Mas a gente, até no último programa, a gente discutiu isso, Clever. Assim, acho que a abertura para os carros importados matou esse protótipo. Hoje, por mais que a equipe brasileira quer fazer um carro, entendeu? Ou parte para fazer um production, porque aí é viável, né? Que eu digo, porque o regulamento realmente prende muito. Agora, você vai fazer um protótipo hoje, primeiro que é o seguinte, não se faz hoje uma Ultimate com menos de R$1 milhão. E mesmo assim, vai vir uma Toyota do Lucas aqui e vai te menos de R$1 milhão. Uma Ranger usada. Então, defendendo um pouco o outro lado, talvez se não fosse essa abertura, não teria um Lucas. A gente ia estar o Campeonato Paraguaio, super acirrado, tudo com os carros dos anos 90. E Cleber, falar nisso, você, quando começou a parar a carreira de piloto, veio uma carreira de comentarista, né? Você fez muito tempo comentários de provas de rally, né? Fiz. Esse era um negócio que a ESPN, na época, por acaso, me pediu, porque quando eu falei que eu trabalhava muito para a equipe, uma coisa que eu gastava muito tempo era divulgando a equipe. Então, se por um lado o rally, inclusive, cresceu no Brasil, ou foi criando interessados, não foi só porque o Clever foi no Dakar, foi porque o Clever e o André trabalhavam para divulgar. E a gente trabalhava pacas nisso. Sim. E muita gente, às vezes, a gente que nem gostava, mas a gente não podia ficar ouvindo crítica. A gente tinha que fazer. E eu sou testemunha disso, que mais uma história, hein? Eu recebi o troféu do Mini Baja em 98 das mãos do Clever Kohlberg. Então a gente estava sempre batalhando nisso, então acabava, digamos assim, inclusive, eu acho que lá em 88, em 89, nós viramos uma fonte dos jornalistas sobre o Paris-Dakar, porque ninguém sabia nada, não tinha internet, então tinha que perguntar para o Clever e o André. Então, talvez isso aproximou o pessoal da gente e vieram pedir, mas eu nunca tratei isso como profissão, entendeu? Eu fazia por gosto, falava, pô, se vai ajudar a divulgar, vamos fazer. Não tem problema nenhum. Inclusive, nunca nem ganhei salário para fazer essas coisas. Vou contar uma passagem aqui do Rally dos Sertões, se não me engano, de 2022. Eu estava navegando com o Marreco, na categoria carros, e o André Azevedo estava correndo com o filho, de Sherpa, né? Sim. E daí a gente ouvia ele lá longe, assim, numa reta, uma sequência de pulo, a gente chegando. Daí eu virei pro Marreco e falei, você lembra quando você era jipeiro? Que tinha um cara lá que correu o Dakar, o André Azevedo, lembra que você era fã do cara, não sei o quê? Porra, lembro, os caras eram foda, não sei o quê.
se prepara que eu vou pedir passagem para eles agora. Ele, puta que pariu. Então, Ficou emocionado. Para ele, ali no momento, foi um marco de, pedir passagem para ele agora. E aquilo era até um projeto que era para eu estar junto com o André ali, era um revival, né? Mas, enfim, eu fui acompanhando como estava sendo a preparação lá, falei, não, eu quero ir meio para competir, tá? Eu vi que não ia, o esquema não estava muito organizado. E preferi, falei, não, eu vou ter dor de cabeça com isso aí. Eu não estou afim de ficar parado na especial. Acho que esse comentário cai bem. Nós temos uma pergunta aqui do Carlos, perguntando: Clever Piloto está aposentado ou a gente ainda pode esperar ele correndo? Olha, eu ainda estou no planeta Terra, não estou a 7 palmos abaixo, mas eu não tenho mais focado nisso. A vontade não passa. Então, por acaso, para mim, o que aconteceu? O rally, as pessoas achavam assim, pô, Clever que faz um negócio legal, trabalha com rally. Então vem fazer o que eu faço para você ver, né, como é que é. A gente trabalhava praticamente 360 dias por ano. Eu fiquei 20 anos sem tirar férias, essa é a verdade. E aí eu no começo eu não era casado, nem o André casou, uns anos depois eu casei, o André teve filho, depois eu tive filho. Na época do Dakar, que as coisas não ficavam prontas, né? Primeiro Dakar, a gente foi 30 dias antes para comprar moto, para achar onde tinha tanque, tinha que achar as peças, não tinha uma KTM, uma Rally Art, não tinha uma Toyota, eu quero alugar, prepara tudo, eu estou aqui com Sit and Drive, não tinha isso aí. Então, 20 natais que eu passei fora de casa, tal, até que meus filhos foram ficando grandes, eu falei, cara, ou você participa agora, ou você aguenta o tranco depois, daquela coisa na consciência que você... Porque você quer ser um bom piloto, você também quer ser um bom engenheiro, você quer ser um bom professor, o que você está fazendo, você quer fazer bem. Você não consegue fazer. Não, piloto eu vou ser bom, marido eu vou ser ruim. Não funciona dessa maneira. Então eu tive que optar por isso, mas a vontade, ela não se apaga. Você não imagina como era difícil. Aquele primeiro ano que eu não fui no Sertões, porque a primeira prova que eu não fui, que eu sempre fui, foi os Sertões. Uhum. Né? E na época o Bump era meu navegador e ele foi com o Franciose no carro, né? E eu aí, curioso, fiz a besteira de ligar para o Bump. Alô, Bump, e aí? Cara, só falta você tinha que estar aqui. Não fala isso. Para com isso. Né? E eu te digo, naquele ano, quando faltava assim uns 20 dias para os Sertões, eu falei, vou comprar uma moto, vou correr de moto, Sertões. Não, porque estava completamente tremendo. Então foi uma coisa horrorosa não ir, né? E aí veio o Dakar, e eu falei, nossa, eu não vou no Dakar, e todo mundo perguntando, e eu falei, então ajudar, fazer uma cobertura, preparei artigos, não sei o que lá, acertei com várias TVs e jornais e não sei o que lá. O Dakar não acontece. Que foi o Dakar 2008, primeiro que eu não fui. Falei, meu Deus do céu, aquilo eu não acreditei. Parecia até que eu estava lá, né? E eu ficava imaginando, nossa, imagina se eu estivesse lá, né? Porque era uma festa de casamento e o marido, a esposa disse não na hora da... Mas a festa estava paga. Então, a vontade ficou. Só que aí, na sequência, né? Daí ficando um pouco mais meus filhos são da época do videogame. Entendeu? E aí, mas eu não sou da época do videogame. E aí um dia meu filho chega lá para mim e fala assim, olha, eu tenho aqui um jogo que eu não gosto, porque meus filhos gostam de futebol no videogame e guerra. Matança. E eu naquele joystick do videogame eu não sei nem mexer, eu sou totalmente descoordenado naquilo. E o cara chegou para mim, tem aqui um Gran Turismo. Né? E eu falei, pô, mas será que é legal? Eu expus lá, fui dirigindo o joystick, falei, que porcaria, sai de mim. Casualmente, eu acho que assim, na semana seguinte, vou na casa do amigo meu e eu vejo na escrivaninha dele lá um volante, né, montado, um G29, sei lá o quê,
Eu falei, mas você tem isso? Ele falou, você precisa comprar, é outro mundo, é legal, é divertido, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Um dia eu falei, não, preciso provar isso, porque eu estou vendo que cada vez está tendo mais gente. Fui lá e comprei o volante e fiquei 2 anos só brincando com aquilo, sabe, assim, né? Sem, né? E aí, tá, então vamos de novo nos Sertões, com o carro etanol. Fui segundo nos Sertões, atrás atrás da gente, é 2010. Segundo lugar, e não andei nada, não treinei, não fiz nada, o carro ficou pronto na hora, foi uma largada. Eu falei, pô, parece que o negócio, ok, seria bom treinar e praticar nisso aqui, né? Então, aí eu me entusiasmei e falei, então eu me mantive. Daí fiquei 2 anos sem andar, vou lá de novo nos Sertões com o carro. Com o T-Rex. Com o T-Rex. E no prólogo vou para a final, faço tempo melhor que o Peter Hansen. Eu falei, mas só treinando com o negócio, falei, pô, aquilo deixa a gente meio... Então, eu mantenho, sabe assim, aquela viagem na cabeça. Como eu continuo fazendo esporte, fisicamente eu vou me mantendo. E mato a minha fome e alimento a minha esperança que Papai Noel um dia vai chegar aqui. Craver, tem um tremendo esquema aqui, vem aqui. Os caras se reuniram, resolveram que é você, o piloto. Vou te falar. Não vai, né? Mas você entendeu? A gente se mantém. Você joga o jogo do Dakar? O do Dakar eu não joguei. Eu vou te falar assim. Eu jogo, eu tô navegando para mim ainda. Não, mas ó, eu vou te falar a minha experiência, tá? Eu sou uma pessoa assim que eu sempre fui, nunca gostei de videogame, nunca foi. E agora, há 1 ano atrás, tive que comprar pro meu filho, né? E aí, ele só futebol, isso, aquilo, outro. E aí um dia, e todo mundo falava para mim, pô, Wilson, a navegação do jogo é igual do Dakar, não sei o quê. E eu ficava até com vergonha, porque eu não sabia responder, porque eu nunca tinha jogado. E um dia eu estava lá de bobeira na frente da televisão, falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Entrei lá, comprei o jogo online, né, fez o download. Cara, juro por Deus, na hora que eu fui jogar, primeiro assim, que o jogo é dificílimo, tá? Na hora que eu comecei a primeira especial e literalmente fiquei perdido no deserto, que eu fui entender o negócio e assim, é de uma perfeição. A parte de pilotagem não, tá? Porque, por exemplo, você não atola, você não tem fusão, mas é um jogo de navegação incrível. E aí, e eu falo isso hoje, né, os navegadores falam, eu falo, gente, joga o jogo, porque para você treinar navegação por CAP, é de uma perfeição. Sim. A planilha, e outra coisa, né, vai passando a planilha. E o desenho é o desenho real da tulipa real. E você pode colocar. E aí, o que eu faço muito, né? Eu desligo o áudio do navegador e fico eu navegando para mim mesmo. Sim. E assim, cara, é tão viciante que eu tive que parar um pouco. Porque às vezes eu esperava primeiro meu filho desocupar o videogame, sentava lá 9 horas da noite e falava assim, vou disputar uma especial. Uma especial, quando você classifica, você já está no nível top, uma especial dá 1h15, 1h20. Tá? Ele é acelerado, então dá 400 km, dá mais ou menos isso. Sim. Só que aí você começa a disputar o circuito. Então, assim, você sentar lá e literalmente passar 4 horas jogando é muito fácil. Só que vale a pena desde que você esteja ciente que você vai se viciar naquilo lá. E uma coisa que eu achei assim, que eu falo, que além do videogame deixar o nosso instinto, porque também aí eu fazia o videogame do rally para treinar o navegador, né? Porque se você não ouvir o navegador, você não consegue ser rápido, né? Aí eu falo assim, tem outra coisa. Quando eu corria de moto, eu queria fazer um treino. Era um tempo atrás isso, né? Mas eu estava ali em São Paulo, sei lá, andava 1 hora com a picape, descia a moto lá em Alphaville ou ali em Mariporã e tinha centenas de trilhas. De carro já não tinha.
Então, por exemplo, de carro, quando dava, vamos fazer um treino na pista da Mitsubishi. Quando, né? Sabe? Nossa, 2 horas de viagem até lá. Custa caro, tem que... Ligava o carro, pum, deu uma pane na bomba e os mecânicos 3, 4 horas não arrumavam, todo mundo embora. Mas no videogame, vou treinar, pum, você já está lá, você já está ali, né? Kleber, fazer 2 perguntas aqui, até porque a gente já está com o tempo bem... A gente já bateu o recorde aqui hoje. Aqui. O Damon, né, fez uma pergunta aqui: quanto influencia o histórico de acidentes de velocidade? Quanto influencia o histórico de acidentes na velocidade do piloto de motos no Dakar? Acho que provavelmente por causa dessa questão do limite de velocidade que está cada vez mais sendo discutido no Dakar para diminuir os acidentes das motos. Olha, eu sempre ouvi que tem 2 tipos. Eu vejo os pilotos com 2 pensamentos. Tem alguns pilotos que falam que não sentem medo. Nunca foi meu caso esse. Eu sempre tive medo e competindo, mesmo aqui no Brasil e lá no Dakar, passei por alguns acidentes, tive em prova que inclusive morreram pessoas, o que é muito ruim, né? Sofri os meus acidentes, tenho aqui, ainda tenho 16 parafusos aqui no braço, né, do Dakar de 91. Mas eu acho que se você está lá competindo e quer ter um bom resultado, não é muito por aí que você pensa, né? Eu acho que sempre os acidentes me fizeram, na verdade, sempre pensar em como me proteger melhor. Então, por exemplo, eu sempre fui um dos pilotos que utilizava assim, mais equipamentos de proteção. Tudo que aparecia de proteção, eu passei a comprar o que tinha disponível melhor. Eu lembro, inclusive, eu fui um dos primeiros a usar em rally, não fui um dos primeiros a usar, as joelheiras articuladas, né, que eram feitas para o pessoal correr a motocross, mas a prova de motocross tem meia hora. Imagina você ficar 15 horas com aquele negócio no joelho durante 20 dias seguidos, né? Então isso atrapalha um pouco. Então eu sempre procurei investir nesses equipamentos. Eu não sou da época. Hoje em dia, para moto, tem vários equipamentos novos de proteção, airbag, inclusive. Então, acho isso fantástico. Acho que sempre me fez pensar nisso. Nunca me reduziu a velocidade. Se você corre e começa... Uma coisa eu posso dizer que eu só fui perceber talvez esse medo talvez estivesse me atrapalhando, mas eu não estava sentindo, eu só fui perceber a primeira vez que eu corri de carro. Minha primeira prova de carro foi o Dakar. Eu treinei o ano inteiro, inclusive, de moto. Daí a Mitsubishi emprestou a L200 ex-KK para eu fazer treinos no Brasil, né? Mas só fui ver o carro lá, né? Porque não tinha Pajero preparado aqui, não tinha nada. E fui correr no Dakar. E o Dakar, para quem não sabe, a maioria aqui o pessoal sabe do que nós estamos falando, mas enfim, as motos mais lentas largam por último, os carros mais rápidos na sequência. Então chegou o momento que eu alcancei a primeira moto mais lenta com o carro, né? E eu vinha vindo com o carro e vendo o cara estava fazendo na moto, me deu uma sensação assim, loucos, meu Deus, olha o que eu fazia, como é que eu conseguia fazer isso? Porque o carro te dá uma segurança que eu não tinha percebido. E quando eu senti aquilo, eu chegou no final do dia e falei, sabe o que eu senti hoje? Que eu ganhei mais 10 anos de vida como piloto. Não de vida que eu ia morrer de moto, digo assim, porque uma hora esse medo iria acontecer e eu não ia conseguir mais ser competitivo nas motos. O Felipe mandou uma pergunta aqui, fala... A paixão ainda segue nas motos ou ficou nos carros? Nos dois, eu adoro os dois. Eu, se pudesse competir os dois ao mesmo tempo, eu adoraria, mas, por exemplo, hoje, inclusive, outras coisas que eu gostaria de fazer, às vezes eu não faço, porque eu não quero mais passar por cirurgias, fisioterapia, eu quero evitar. Então, o cara falou outro dia, estava lá na Europa, vamos esquiar, tem umas montanhas. Não vou, porque pode ser eu torcer os joelhos, que lá chega, eu já fiz muita fisioterapia, muita coisa na minha vida, e eu tenho um ritmo grande de esporte, faço esporte todo dia, né?
Eu surfo umas ondinhas de meio metro, 1 metro, cara, vamos lá em Nazaré. Eu falei, você tá louco, cara? Você surfava só no Saara. Nazaré só de olhar lá de cima, você fala assim, dá medo só de ficar ali, não tem a menor, né, condição. Mas, enfim, outro, skate. Queria voltar a andar de skate, mas falou, não vai dar, porque se você se machucar, eu perdi a paciência para ficar Demora para recuperar, demora, chega disso. Então, nesse caso, o carro é mais protegido e ele dá. Então, hoje, se eu fosse competir, eu teria vontade de correr de moto, mas eu não iria aceitar, né? Eu correria só de carro ou de UTV. Cleber, você guardou alguma coisa da sua história? Por exemplo, cadê aquela ADT 180 das trilhas lá? Tem alguma memória aí? Conseguiu? As Pajero, ele vendeu tudo, já tentei alguma coisa? E olha, eu lamento não ter guardado, mas só para você entender as dificuldades de como eram grandes de grana, né? Eu nem vou dar detalhes muito grandes aqui, mas eu só consegui participar do primeiro Dakar porque, inclusive, muitas pessoas ajudaram. Eu e o André pedimos ajuda até de hospedagem para pessoas que a gente nem conhecia direito, você entendeu? Para viabilizar o negócio. Então, nem imagens dos primeiros Dakar eu tenho muita coisa. Do primeiro Dakar, mal e mal eu tenho. Outro dia eu fui procurar uma foto do Peter Hansel no primeiro Dakar. Não é que eu vejo eu atrás dele. Eu falei, nossa, essa é uma foto minha, que legal. Mal, nem dá. Eu percebi que eu sou eu. Se não fosse, não ia dar nem para ver que era eu ali atrás, porque eu tenho pouquíssimo, porque a gente não tinha dinheiro nem para tirar foto. Eu lembro que a gente tinha um curso de francês, precisava falar francês para fazer o Paris-Dakar naquele primeiro, entendeu? Porque ninguém ia ajudar a gente, e a gente saiu desesperado, achar alguém que ensinasse, e ninguém, fomos na Aliança Francesa, e não sei o que lá, e ninguém queria dar um curso grátis. De repente aparece um curso de francês na TV Cultura. Nossa, era ótimo, você só escutava, né? Não estaria falando com ninguém, mas já era ótimo, porque pelo menos eu ia entender. Como é que eu ia entender um briefing, alguma coisa e tal, né? E aí, era a época do videocassete, então eu não estava em casa na hora do curso, vamos gravar. Não tinha dinheiro para ter 3, 4 fitas, quando terminava aquela fita, gravava de novo, cedo. Eu não tenho o curso gravado, eu morro de raiva de não ter esse curso, porque eu queria dar isso para meus filhos, verem esse curso, entendeu? Então, quanta coisa eu não tenho. E algumas coisas que eu guardei, até sem pensar, durante 10 anos eu tive peça de Teneré na minha casa. Mas o que eu ia fazer com aquelas peças de Teneré? Eu dei, né? E quando eu resolvi me mudar, então, muita coisa que eu tinha de museu, pôsteres, macacão, capacete, eu tinha um monte de... Você sabe, a gente vai guardando, vai virando um monte de coisa. E eu perdi. Você acredita que eu chego em Portugal, fui encontrar o cara lá que eu conhecia do Paris, alguns que eu conhecia, o Pedro Amado, ele fala, Clever, eu tenho um pôster desse tamanho, assim, gigante, do Dakar 93, você está no pôster. Eu falei, eu? Ele falou, porque a Yamaha todo ano, quando ganhava, fazia o pôster do campeão, e quando quem ganhava a maratona era a Yamaha, estava você também ali dentro do pôster gigante. Tá aqui, me deu. Eu falei, eu tinha o pôster gigante de 1992, que o Peter Hansel também ganhou, e a Yamaha fez a equipe Yamaha Marathon 660, e os 2 melhores classificados foi eu e o Pedro. E nós estávamos... Eu acabei de jogar fora esse pôster no Brasil, porque eu me mudei. Falei, que dó. Falei, como eu queria dar para ele... Retribuir esse presente. Que ele estava também nesse pôster ali. Entendi. Mas acho que as memórias, as histórias, né? Então, eu tenho troféu, tenho algumas coisas, mas... Clever, estamos chegando aqui, já estouramos mais horário, já estamos, e ainda não falamos metade do que a gente gostaria de falar, mas nós temos um limite de horário. A gente tem uma brincadeira aqui no podcast que a gente chama de prólogo, que são algumas perguntas rápidas, né, com respostas diretas. Fique à vontade na sua resposta. Pode ser da sua época como
competidor ou a tua opinião da atualidade. Que te vem à cabeça. O que vem à cabeça. Melhor piloto de rally da atualidade. Você não tem nem dúvida que é o Peter Hansel. Você bateu o cotovelo com ele lá atrás, né? Não, um cara que tem 14 títulos, não tem como comparar, não dá nem para comparar. O segundo com mais vitórias tem a metade dele. Sem dúvida. Melhor navegador de rally. Melhor navegador de rally? Essa já é mais difícil. Mas olha, eu acho assim, para mim, o melhor navegador de rally que eu conheci foi o André Azevedo, porque conseguiu manter a serenidade em momentos muito difíceis que a gente passou junto, quando a gente não tinha instrumentos para fazer navegação no deserto. Melhor veículo de rally. Bom, esse muda Carro, todo moto, ano, né? TV, Esse muda todo ano. Acho que as motos hoje elas são muito iguais, porque o regulamento puxou para isso, que é o que eu acho, inclusive, que é bastante interessante, porque fica então até mais difícil nivelado, dizer, né? qual é a melhor moto, né? E o carro, nós estamos com os carros aí cada vez surgindo. Eu adoraria estar num carro de assistência do Lucas ali, eu acho que ia ser muito bacana. Só vou abrir uma nova pergunta aqui. Qual veículo de rally que você pilotou em toda a sua carreira que mais te impressionou? Moto, carro, qual te deu mais prazer como piloto? Eu nunca pilotei um carro de fábrica. Mesmo quando eu fui chefe da equipe Mitsubishi, a gente teve tantas dificuldades com tudo. Eu até planejava dar uma voltinha lá na MPR, mas acabei nem andando, nem do lado eu consegui andar, uma frustração. E de moto, eu andei com motos de competição. Isso me chamou muita atenção, né? Então, eu lembro quando eu andava de DT, né? E a primeira vez que eu andei numa moto de competição, uma YZ, nossa senhora, eu falei, eu nem sabia que eu andava tanto. Melhor prova de rally? Melhor prova de rally? Para mim, eu fiz inclusive Paris, Moscou, Pequim, que nem exige hoje, nem existe mais hoje em dia, mas eu gostava do Dakar na África. Agora, se alguém fosse me perguntar de todas as provas que eu fiz, qual a prova que eu deveria fazer? Eu gostava do Rally dos Sertões antigamente, né? Com aquele percurso saindo do Pacaembu, chegando lá no Nordeste, passando por várias cidades. Porque os Sertões é como se ele fosse assim uma medida mais certa, né? O Dakar já é um pouco de excesso, não é para qualquer um, exige demais, né? E os Sertões ele era uma coisa mais prazerosa, né? Ficava dentro do prazer, assim. Então, às vezes, até você queria mais, mas o Dakar acabava de falar, graças a Deus, acabou. A gente sentiu isso nos Sertões de 15 dias. Foi 2022, a gente sentiu isso. Chegando no dia de descanso em Palmas, ninguém aguentava mais ali. E ainda estava na metade ainda. Legal. Rodrigo, alguma consideração? Obrigado por ter vindo aí. Você, mais que nenhum outro convidado, a gente precisa chamar para uma segunda conversa, porque a gente não chegou nem um terço do que queria perguntar, saber e ouvir de você as histórias. Tem a porta aberta aqui, toda vez que estiver aqui no Brasil de volta, estamos aqui pertinho, já sabe onde que é, só avisar, tô com uma horinha livre, vem aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo de novo e agradecer aí, esperar ver você de novo em alguma prova, correndo de carro, não é só desejo seu, é nosso desejo também te ver correndo. Beleza, super obrigado, uma honra estar aqui com vocês. E um prazer, né? Você vê que a gente se empolga aqui no assunto, nem sabe quando é que vai parar. Clever, eu acho que também agradecer, e não só pela presença no podcast, mas acho que agradecer pelo que você fez pelo Rally, né? A gente que compete, a gente que trabalha com Rally, eu falo que o Rally Nacional deve muito
a Clever e a André Azevedo. Acho que pela coragem que vocês tiveram, talvez até um pouco da irresponsabilidade também, mas assim, vocês abriram portas que talvez a gente, né? Eu participei 8 vezes do Dakar. Eu não sei se isso teria acontecido se não fosse vocês lá atrás abrir essas portas. Eu tenho a felicidade de ter, em vários momentos, as histórias se cruzaram, né? Eu falo que desde do Baja lá na faculdade, de ter a primeira vez ter navegado num carro ao seu lado. Então, realmente, para mim, e o Rodrigo também, pela foto, mostra isso, assim, a gente cresceu acompanhando e sendo fãs de Clever Kohlberg. Então, para a gente realmente é uma alegria ter você aqui, e é o que o Rodrigo falou, estando no Brasil, volte até a gente contar um pouco mais dessa longa história. Tenho mais uma coisa para dizer. Eu tinha um pôster seu no meu quarto, da Pirelli, patrocinado, que você assinou no Festival Brasil Off-Road, que ficou anos e anos no meu quarto. Eu pensei onde podia estar isso antes de vir para cá, não tem mais, acho que o cupim comeu, porque é enquadrado. Mas até hoje, a gente vai num posto Petrobras, olha lá na troca de óleo, tem um carro da Lubrax saltando uma duna, tem a Pajero, tem a L200 Evolution, um caminhão, até hoje. E se o brasileiro conhece alguma coisa de rally, é graças a vocês. Obrigado, olha, e também queria dizer aqui que muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, porque você sabe como é difícil o rally, o esporte ter espaço, né? Então vocês estão fazendo um trabalho importantíssimo, né? E que eu acho que até é interessante também, porque eu sempre falei que aqui no Brasil, às vezes, muita gente não conseguiu dedicar esse tempo para fazer divulgação. Se todos os pilotos fizessem uma forcinha um pouco maior, eu tenho certeza que o esporte seria muito maior, não ficar só na mão de um ou de outro. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é importantíssimo, até porque dá oportunidade também do pessoal conhecer os personagens, né? Sim. Porque às vezes uma coisa é ver o Clever ali, o Kezan, o Iosef ali na competição, outra coisa é ver aqui no bate-papo, ver o que está falando, né? É isso aí. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa 10ª especial do Rally.cast. Vou pedir mais uma vez para vocês, é fundamental para a gente que vocês sigam os nossos canais, que vocês comentem e principalmente que vocês compartilhem, né? O Rally, muito mais do que o Rally.cast, o Rally só vai crescer, só vai propagar se tiver a colaboração de todos. É isso aí, e se preparem, porque 2025 tem uma série de novidades do Rally.cast. Valeu, um abraço. Um abraço.